Um dos nossos grandes desejos e anseio é a liberdade. É poder fazer o que bem entendermos, no tempo e do modo que nós queremos. É poder fazer as escolhas que quisermos, sem estar sobre o domínio ou sujeição a ninguém. Mas percebemos que há domínios inescapáveis na vida. Há certas situações a qual nós estamos sujeitos, à genética, ao meio ambiente, e uma delas, as consequências das nossas escolhas. Não há como escapar deste domínio. Não podemos fugir dos resultados das nossas escolhas. Por exemplo, pode ser que alguém se considere livre para escolher pular de um prédio de 10 andares. Mas ela não será livre para escolher o estado em que ficará depois da queda. A escolha de pular, ela fez. Mas a escolha de como ela vai ficar depois que chegar ao solo, ela não pode fazer. Nós estamos presos às consequências das nossas escolhas. É a lei da semeadura e da colheita. Eu planto, eu colho. No texto de Isaías, capítulo 1, versos 2 a 31, esta é uma das verdades demonstrada nesse texto. Iniciamos hoje pela manhã, uma nova série de pregações, desta vez no livro de Isaías. Pela manhã nós vimos o contexto histórico, cultural, um panorama de fato do contexto histórico, cultural e teológico. E também observamos algo da estrutura, do conteúdo e da literatura do livro, um panorama geral. E agora vamos iniciar vendo parte por parte o que diz esse livro. A primeira seção do livro, que vai dos capítulos 1 a 5, é uma espécie de introdução que Isaías faz, na qual ele apresenta a situação do povo, as escolhas que o povo fazia, o juízo consequente dessas escolhas e a promessa de salvação de Deus para aqueles que se arrependessem. E nesse nosso texto, ele vai mostrar que o pecado produz consequências terríveis, que o pecado produz consequências, resultados destruidores. E eu quero destacar 3 destes resultados. Mas vamos ler o texto, o capítulo 1 do livro de Isaías, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente,
e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo quê? Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas
os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhais dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez manifestamos nossa gratidão por tua bondade em nos conceder a tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo nos dirija na compreensão, amor e submissão a esta palavra. Isto nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O pecado produz resultados destruidores, resultados terríveis. O primeiro resultado que quero destacar é que o pecado consome uma nação. O pecado destrói um povo. O pecado é capaz de trazer a ruína a uma nação e a um povo. No verso 2, Deus acusa o seu povo. Ele convida os céus e a terra como testemunhas notárias, como pessoas que farão as anotações do processo, como se fossem notários num tribunal ou num cartório, e ali tem o acusador, no caso é Deus, tem o acusado, que é o povo, e Deus então convoca essas testemunhas, os céus e a terra, para funcionarem então como aqueles que irão anotar as acusações que ele faz contra o seu povo. É justo que ele traga o seu povo a um tribunal, porque ele havia feito um pacto. Deus e aquele povo haviam entrado numa aliança lá no Monte Sinai, onde este povo havia prometido, através dos seus antepassados, que aceitava o senhorio de Deus em sua vida, que faria tudo o que Deus ordenasse. E Deus havia prometido que cuidaria deste povo, que zelaria pelo bem-estar deste povo. Mas o povo quebrou o seu pacto, quebrou a sua parte na aliança. E agora Deus convida céus e terra como testemunhas para ouvirem suas acusações. E nas acusações que Deus faz, nós podemos ver os retratos de um povo, de uma nação que escolheu o pecado. Nós podemos ver imagens de um povo que optou por ficar contra Deus, que optou por abandonar os valores de Deus, que optou por deixar de lado as ordens de Deus e seguir seus próprios conceitos, suas próprias ideias. O primeiro retrato é de filhos bem criados, mas que se tornaram rebeldes. Deus diz: escutem céus, prestem atenção terra, ouçam terra. Eu criei os filhos, eu os fiz crescer, eu os engrandeci. E o que aconteceu? Eles se revoltaram contra mim. Eu peguei os meus filhos e cuidei deles. Eu os alimentei. Eu providenciei tudo o que era necessário para que eles crescessem, para que eles tivessem um crescimento. Mas o que aconteceu depois disso? Eles se revoltaram, eles se viraram contra mim. Temos aqui o grave pecado da revolta, da rebeldia, da ingratidão. E essa é a primeira imagem, o primeiro retrato da desobediência daquele povo. Filhos ingratos, filhos crescidos, bem cuidados pelo pai, mas que se revoltaram, que ficaram contra o pai,
manifestando uma ingratidão. Isso é uma agravante. Eles receberam tudo o que era necessário para crescerem, para poderem ter uma vida saudável e forte. Mas depois disso, se revoltaram contra o Pai. O segundo retrato é de pessoas sem entendimento, com menos entendimento do que os animais. Deus diz: o boi conhece o seu dono. O boi sabe a quem ele pertence. O boi, por instinto, é capaz de identificar quem é o seu dono. Um asno, um jumento, é capaz de identificar quem é o dono que coloca a comida para ele, que enche então ali o concho, a manjedoura onde ele se alimenta. Um jumento, um asno é capaz disso. Mas já o meu povo não. Israel não me conhece. O meu povo não entende. Eles têm um entendimento mais baixo do que o instinto dos animais. Os animais conhecem quem são os seus donos, sabem quem os alimenta, mas o meu povo não. O meu povo desconhece isso. O meu povo não admite, não entende que eu sou o dono deles, que eu sou o Senhor deles, que sou eu quem providencia o alimento para eles. O terceiro retrato é de pessoas que desprezaram os seus privilégios. Pessoas que foram escolhidas para ter um privilégio, mas que o desprezaram. Veja aí no verso 4, tem uma interjeição de espanto e de lamento. Ai, desta nação pecaminosa. Se você conhece um pouco do que Deus já havia dito àquela nação de Israel, você lembra de Êxodo 19:6, quando Deus disse que eles seriam para Deus nação santa. Mas essa nação santa já havia deixado de ser uma nação santa. Era uma nação pecaminosa. Não mais nação santa, nação separada, mas nação pecaminosa. Depois, um povo carregado de iniquidade. Em Deuteronômio 4, versos 4 a 6, Deus fala deste povo como povo redimido, como povo único, como sua propriedade peculiar, o seu tesouro móvel neste mundo. Mas esse povo tinha desprezado este privilégio, recusado ser o povo redimido por Deus, o povo de Deus, e agora era um povo cheio, um povo pesado de seus pecados, carregados com sua iniquidade. Filhos corruptores. O próprio Isaías, no capítulo 41, verso 8, vai usar esta expressão, filhos, que seria literalmente descendentes ou semente corrupta, descendentes corruptos. Em Isaías 41, 8, ele vai falar de Israel como sendo a descendência de Abraão, a semente de Abraão. Então, aquela semente escolhida, aquela descendência escolhida, tinha recusado esse privilégio e tinha escolhido ser uma descendência corrompida, uma descendência então que não testemunhava, não refletia a sua raiz, uma semente que não refletia a sua origem. E também, desculpem, a semente aí é na expressão raça de malignos. Ao invés de ser uma semente, uma raça, uma descendência de Abraão, tinham se tornado uma semente e uma raça de malignos. E filhos corruptores é no lugar de filhos obedientes, que aparecem em Deuteronômio 14, 1 e 2. Filhos escolhidos para a obediência, mas tinham se tornado filhos corrompidos. Você percebe a mudança. Deus havia escolhido para eles um estado, uma posição privilegiada, de nação santa, de povo redimido e único, de descendência de Abraão e de filhos obedientes.
Mas eles tinham escolhido algo oposto. Não queremos ser nação santa. Vamos ser uma nação pecaminosa. Não queremos ser um povo redimido e único. Nós vamos ser um povo cheio dos nossos pecados. Não queremos ser essa descendência pura de Abraão. Seremos uma descendência maligna. Não seremos filhos obedientes, mas filhos corrompidos. Eles abandonaram tudo aquilo que era distinto e sublime. Inclusive, o mais distinto e sublime de tudo, o Deus inigualável, o Santo de Israel, que é um dos títulos que Deus usa para, aliás, que o profeta Isaías usa para Deus aqui. O Santo de Israel, aquele que é sublime, que é distinto, que é singular, que é sem igual. Eles desprezaram, blasfemaram, trataram como algo sem valor. Eles tinham o privilégio de ser o povo que pertencia ao ser mais sublime, mais valioso, ao Altíssimo, aquele que não tem nada nem ninguém que se compare a ele. Mas eles trataram isso como algo sem valor, como algo a ser deixado de lado, como algo a ser desprezado. Eles fizeram essa opção para poder continuar em seus pecados. Então eles blasfemaram, eles desprezaram esse Deus. É como alguém que tem ao seu lado uma pessoa muito preciosa, muito valiosa, mas que aquela pessoa que está ao seu lado trata aquele ser valioso como algo sem valor, como se fosse qualquer um, como se fosse algo que eu achasse em qualquer esquina. Ou alguém que tem em posse um bem muito precioso, que não tem nada no mundo igual, que nada se assemelha àquilo, mas a pessoa trata como algo que não vale nada, algo que pode ser desprezado, algo que se eu perder não vai me fazer falta. Essa era a atitude do povo de Israel, naquela época, do povo de Judá. Tinham o bem mais precioso desse universo, o Santo de Israel, Deus. Mas fizeram uma escolha de tratá-lo como algo a ser desprezado. Recusaram este privilégio. Recusaram a posição privilegiada de nação santa, de povo escolhido e único, de descendência de Abraão, de filhos obedientes. E por amor aos seus pecados, escolheram ser uma nação corrompida, uma nação pecaminosa, um povo rebelde. E aí voltaram as costas para Deus. Ao invés de continuar caminhando na direção de Deus, voltaram as costas para Deus. Deus mostra aqui como ele se sente, como alguém desprezado, como alguém a quem o seu povo deu as costas. E isso é o pecado. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós escolhemos desobedecer a Deus, nós tratamos Deus como algo que não tem valor. As suas ordens, as suas palavras não merecem minha atenção. Não merecem, então, que eu me curve a isso. Não merece que ele seja valorizado. E é como se eu virasse as costas para ele. Como um filho que o pai cuidou, que o pai fala, que o pai tem grande prazer e concede grandes privilégios. Mas esse filho deixa tudo para lá, porque quero viver do jeito que eu escolhi viver. A quarta imagem, ou o quarto retrato, é de um corpo ferido. Um corpo todo adoentado. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. A ideia é de um coração fraco. Um coração que já não tem força para continuar batendo e bombeando, então, vida para este corpo. E aí, Isaías, numa figura de linguagem, pintando em nossa mente a situação do povo de Israel, é como se ele dissesse, é como uma pessoa que desde a planta do pé até a cabeça
não tem 1 centímetro saudável, 1 centímetro são, está tudo doente. É como um corpo cheio de feridas, cheio de contusões, cheios de chagas aí, todas elas inflamadas, que ninguém tratou, ninguém foi nessas feridas então e limpou. Espremeu, quer dizer, fez a limpeza necessária, nem colocou o curativo, isso é as ataduras, e nem passou o óleo que era usado na época, então, para poder aliviar a dor, não. Um corpo dos pés à cabeça, doente e sem ninguém que cure. E uma situação ilógica essa, é o que transparece na pergunta aí, do início do verso 5. Por que é que vocês teimam em continuar numa situação dessa? Como é que vocês estão se ferindo? Porque escolher o pecado é se ferir. Como é então que vocês entram nisso, nessa situação? Como é que vocês não percebem isso? Que estão sendo feridos. Vocês vão continuar em rebeldia. É como alguém que decide caminhar num solo pedregoso, escorregadio, que não precisa caminhar ali, tem a estrada boa para caminhar, mas a pessoa faz essa escolha e cai e se machuca, aí levanta e prefere continuar, aí cai de novo e se machuca, daqui a pouco está o corpo todo ferido, sangrando, mas a pessoa teima, não é aqui que eu quero caminhar. O pecado não tem lógica, o pecado é irracional, o pecado é sem sentido. É o que Isaías quer nos comunicar. Porque ainda vocês continuam assim a ser feridos, continuam nessa rebeldia. Vocês não percebem que isso está ferindo vocês, que isso está matando a vida de vocês. Mas o pecado cega. O pecado não nos permite raciocinar logicamente. O pecado é ilógico. O pecado é insensato, porque você entra no pecado, você já tem a palavra de Deus que diz que vai dar errado. Só isso já era o suficiente. Deus diz que quando a gente anda longe dele, a gente se dá mal. A gente sabe disso. Mas a gente entra na ilusão de que no meu caso vai ser diferente. Não, outros não souberam fazer direito, mas eu vou conseguir fazer e ainda vou me dar bem. E aí as coisas começam a dar errado. E começam a dar errado. E o que acontece? A pessoa teima, a pessoa continua. Se não há um tratamento de choque da parte de Deus, ela vai embora, se acabando. Por quê? Porque o pecado cega o senso da pessoa. O pecado não permite que a pessoa raciocine logicamente, que ela perceba a burrice, a asnice, que é pecar. E essa era a situação do povo de Israel. Por isso que Deus diz, o jumento é melhor do que vocês, porque o jumento sabe alguma coisa, vocês não sabem. E por que vocês vão continuar nisso? O quinto retrato é de uma terra devastada, abandonada, fragilizada. Uma terra toda assolada, consumida pelo fogo, as lavouras, os plantios, os exércitos estrangeiros tinham chegado e se apoderaram da colheita e devoravam esta colheita na presença deles. A terra toda então estava aí como que subvertida, destruída. Lembre-se que a agricultura era a principal fonte da economia, o principal mantenedor era a terra, era o principal bem. E tudo aquilo estava assolado. Uma terra abandonada, fragilizada, uma crise econômica. E aí Isaías novamente usa figuras de linguagem. Sião, isto é, a cidade de Jerusalém, era o quê? Era como uma choça, isso é uma cabaninha na vinha. Quando as pessoas faziam suas plantações de uvas, especialmente na época do cuidar da plantação e na época da colheita,
Então elas construíam uma cabaninha lá no meio da vinha, que era o momento das pessoas, enquanto colhiam, aí tinha a hora da refeição, ou precisavam beber água, elas iriam para lá. Se você viveu numa área rural, numa área agrícola, você pode ver que esse costume ainda existiu em algumas roças aqui no Brasil. Que na grande plantação a pessoa então ia colher o feijão, o milho ou o arroz e sabia que ia passar o dia lá. Então ela fazia uma espécie de abrigozinho temporário, coberto de palhas, com algumas estacas ali, onde a pessoa deixava sua cabaça de água ali, ou sua garrafa de água, o seu alimento. Então ela saía para fazer a colheita e na hora de beber ou se alimentar, ela vinha e descansava um pouco ali. Essa é a ideia aqui da choça na vinha ou palhoça no pepinal. O pepinal aí fala do pepino melão. Então, da época da colheita do melão, do pepino, o povo fazia essas espécies de cabaninha no meio da roça, que depois que a colheita passou, o que acontecia com isso? Era abandonado, ficava lá, sujeito às intempéries, logo seria destruído. E só na próxima colheita é que alguém faria de novo. Então ele usa esta imagem, um tanto distante para nós que vivemos num mundo urbano, mas muito clara para o povo daquela época. Ele diz, olha, a Sião, a cidade escolhida por Deus, para ser a capital do reino de Deus, olha como ela está. Vocês sabem aquelas palhoçazinhas pequenas, aquelas cabanazinhas, aqueles abrigozinhos que fazem nas plantações? Ela é igual àquilo. Passou a plantação, foi abandonada, foi deixada. É como uma cidade sitiada. Só sobrou esta cidade e agora ela está cercada. Os exércitos inimigos a cercam. É isso que o pecado faz. Ele destrói um povo. Ele destrói uma nação. Nenhuma nação é saudavelmente construída em oposição aos mandamentos de Deus, rejeitando os princípios de Deus. Qualquer povo, qualquer nação que se revolte contra os princípios de Deus, está fadada a essa destruição. E no final dessa parte, que é o verso 9, mostra que mesmo assim a graça ainda se manifestou, a graça de Deus. Olha, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, teria acontecido conosco o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sobrou ninguém. Foi todo mundo destruído. Então, se não fosse a graça de Deus, que salvou um remanescente, que poupou um restante, nós teríamos sido completamente destruídos. É isso que o pecado faz. O pecado mata. O Senhor Deus já tinha dito isso para os nossos primeiros pais. No dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Não é uma morte que chega de repente, mas é uma morte que vai consumindo, corroendo, devastando. E essa morte é tão perniciosa que as pessoas vão se acostumando a morrer assim. Vão se acostumando com o sofrimento. É como um corpo que vai sendo tomado pela doença e vai se acostumando com ela. E vai achando a doença natural. E vai permitindo que a doença vá pouco a pouco matando. Você pode até escolher desobedecer a Deus, revoltar-se contra Ele, não sujeitar-se aos seus mandamentos. Mas lembre-se, você escolhe isso. E junto, você escolhe também as consequências. Não tem como escolher pecar sem ter as consequências. As consequências de ter sua vida, pouco a pouco, sendo destruída, sendo consumida
pelo pecado. O pecado ir pouco a pouco matando sua vida. O corpo e a mente não lhe permite raciocinar do modo correto e vai consumindo o seu corpo e sua vida pouco a pouco. Mas além de destruir, de consumir uma nação, o pecado também deturpa e anula a eficácia dos atos religiosos, a eficácia da adoração. O pecado tem esse poder de deturpar e anular a eficácia da adoração. É o que aparece aí na próxima sessão. Deus agora fala diretamente ao povo. Como alguém, voltamos à ideia de alguém num tribunal, num processo. Tem os notários, as testemunhas, céus e terra. Tem o acusador, Deus, e tem o acusado, o povo. E agora o acusador, depois de pedir para os notários, preste atenção no que eu vou dizer, olha o que eles fizeram. Eles fizeram isso, que foi descrito aí nos versos 2 a 8. E se não fosse a minha graça, não tinha sobrado nada deles. Agora Deus se vira diretamente para o povo e diz, olha aí, príncipes de Sodoma, preste atenção às instruções do Senhor, povo de Gomorra. E agora Deus chama aquele povo, que era o seu povo, de Sodoma e Gomorra. Essa aqui, se você conhece a história bíblica e a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que isso aqui são termos fortes. Você dizer, você é de Sodoma, você é de Gomorra. Você é como Sodoma, você é como Gomorra. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Como alguém, então, que apresenta o processo e ilustra esse processo. Deus também mostra a inutilidade de atos religiosos que não são acompanhados de obediência. Deus desmascara a prática religiosa que é associada a uma vida pecaminosa. De que serve para mim a multidão dos sacrifícios de vocês? Eu estou farto disso. Isso não me agrada. Vocês estão vivendo em pecado, quebram os meus mandamentos, mas aí estão vindo aos meus átrios, ao meu templo, trazendo os sacrifícios de vocês, os holocaustos, a gordura dos animais cevados que vocês criam e cevam, o sangue dos novilhos, cordeiros e bodes. Mas eu não me agrado disso. Sacrifícios, ofertas, holocaustos sem obediência, Deus diz, não me agradam. Porque estão sendo oferecidos sem o devido respeito para com a minha pessoa. Deus havia ordenado, sim, o sistema sacrificial. Lá em Levítico tem todo um livro praticamente mostrando como deveria ser feito. Mas esse sistema sacrificial deveria ser uma expressão de devoção, uma expressão de amor, e não algo a ser oferecido para mascarar a desobediência. Era, se oferecidos, como Levítico mostra, como expressão de uma devoção a Deus, era recebido por Deus como um aroma agradável, uma oferta de cheiro suave. Mas aqui não. Vamos ilustrar assim. Suponha aí filhos rebeldes, que não respeitam o pai, que não fazem conta das ordens do pai, que o tratam como assim, como qualquer coisa, como alguém sem valor. E aí no dia dos pais, compra um presente bem caro e traz, olha aqui papai, que eu trouxe para o senhor. É mais ou menos isso que o povo de Israel está fazendo. Cumprindo deveres religiosos. É tradição da nossa família, é tradição da sociedade, que no dia dos pais a gente vá lá almoçar na casa do papai e leva um presente para ele, a gente faz isso. Mas a nossa vida mesmo não valoriza. Pronto. Adorar a Deus, trazer ofertas a Deus
E manter uma vida em desobediência a Deus é isso. É tentar como que comprar Deus. É como se aqueles filhos tentassem compensar toda desobediência, toda rebeldia, todo desrespeito com um presente caro. Ou como pais, né? Podemos inverter aqui a ilustração. Pais que não ligam para os filhos, que não se importam com os filhos e tal, e para aliviar a consciência, enchem os filhos de brinquedos, enchem os filhos de diversão. Mas aqueles brinquedos e aquela diversão nada mais é do que uma máscara para a falta de atenção, para a falta de amor, para a falta de cuidado. Ou poderíamos ilustrar como um marido que não valoriza a esposa e de repente tem uma crise de consciência e vai lá e compra um anel com diamante para ela. Aí, olha aí e tal. Um modo de mascarar a falta de amor. Não estou dizendo que todos que fazem isso estão mascarando, ou que isso é, o comprar um presente seria algo errado, não. Mas o que eu estou tentando é ilustrar que atos religiosos, rituais religiosos, que inclusive pode financeiramente custar caro, como era o caso aqui, animais cevados, se não acompanhados de uma devoção, de uma obediência a Deus, não agradam a Deus. Deus está farto disso, ele diz. Os cultos ordenados, que deveriam ser manifestações de um anseio por Deus, de um desejo de comunhão com Deus, tinham se tornado para Deus algo insuportável. Note que Deus não despreza o culto em si, ele chama ainda o santuário lá, o templo de meus átrios, é a minha casa. Mas vocês estão chegando aqui, trazendo ofertas que são vãs, que são vazias. O incenso de vocês não é algo agradável, mas é abominação para mim. Eu não suporto ver um culto, um ajuntamento solene, um culto, um ato religioso associado a pecado. Deus está dizendo, eu não suporto isso. Eu estou cansado dessa hipocrisia. De vocês não me respeitarem, não viverem como eu ordeno, e chegam nos meus cultos como se tudo estivesse bem. Como um esposo que sabidamente é infiel à esposa e chega em casa para participar das refeições, das alegrias, da comunhão do lar, como se trair a esposa fosse a coisa mais natural do mundo. Pronto, é o que Deus está, podemos ilustrar com isso. Chegar para adorar a Deus, sem romper com os pecados, é isso. E Deus diz, eu estou cansado disso, eu já não suporto isso. As vossas festas, as vossas solenidades, é um peso para mim, é algo que eu tenho que carregar. Então vamos imaginar aí uma família que tenha certos rituais da família, né? Por exemplo, uma família que costuma celebrar o aniversário de casamento. Então é uma celebração, fazem ali uma festa, fazem até uma cerimônia religiosa, é um costume. Mas aquele casamento não vai bem. Vamos voltar à minha ilustração. O marido é infiel à esposa, tem outras amantes, tem mulheres. Mas todo ano, isso aqui é tradição, isso aqui a gente tem que fazer. Não podemos passar esse ano. E aí naquele dia todo mundo bota a sua máscara, como tudo estiver bem, aí celebra isso. Imagine o que é essa festa para a esposa. É um fardo. Não é uma festa. É um peso que tem que carregar. E você pode inverter a ilustração. Se for a mulher que é infiel, o que seria essa festa para o marido? Um fardo. É o que Deus está dizendo. Vocês vivem aí sem me valorizar. Vivem me desprezando. Vivem me traindo com outros ídolos, com outros deuses. E aí, na hora do culto,
na hora dos ajuntamentos solenes, na hora das comemorações religiosas, chega todo mundo com a cara mais limpa do mundo, oferecendo seus sacrifícios, como se tivesse tudo bem. Eu não aguento mais isso, Deus está dizendo. Eu já não suporto mais isso. Aí quando vocês levantam a mão, estendem a mão, e a ideia é: Deus, olha, eu estou precisando, agora me socorre, me atende. Aí Deus diz: eu nem olho agora, pode morrer de levantar a mão. É como um aluno que está bagunçando, e o professor já não aguenta mais. Aí esse aluno levanta a mão porque quer ir no banheiro, quer pedir, o professor faz de conta que nem vê. Pronto, vai fazer as necessidades que eu não quero nem ver você. Pronto, é o que Deus está dizendo quanto ao povo. Quando vocês então levantam as mãos, eu nem estou vendo. E quando vocês multiplicam as orações, eu não escuto. Por quê? Por causa do pecado. As obras de vocês são pecaminosas. Quando a gente vive no pecado, o pecado vicia o culto, deturpa o culto. É isso mesmo. A pessoa se acostuma a viver em dois mundos: no pecado e no culto, no pecado e na religião. É como se o pecado criasse anticorpos contra a purificação que o culto deve promover. Para pessoas que estão vivendo assim, essa leitura de Isaías pode estar até achando muito bonito, muito fantástico, que coisa interessante, rapaz. Mas é como se não fosse com elas. Não, isso aí eu não preciso, não. Isso aí não é para mim. Por quê? Porque o pecado criou anticorpos, criou defesas. E a pessoa nem se sente atingida. Entende? É como se alguém que está num culto e ouve uma pregação, e a pregação é contra o pecado dela, mas ela não foi comigo, isso aí não é para mim. Eu não sou assim. E todo mundo sabe que é, mas a pessoa mesmo não consegue enxergar o seu estado. Por quê? Porque o pecado faz isso. Ele cria esses anticorpos que permite esse cochear, esse andar mancando com Deus e com o mundo, e achar que não tem nada demais, e achar que a vida é assim mesmo. Mas para Deus não é. Mas Deus é gracioso. E da mesma forma que a graça se manifestou no primeiro segmento, deixando alguns descendentes, ela se manifesta aqui com um convite: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Um primeiro ato é romper com o pecado, parar com o pecado, abandonar o pecado. Não coloque meio termo, não, eu vou deixar o pecado aos pouquinhos. O pecado não é algo que a gente deixa aos pouquinhos, porque ele nos prende, ele nos atrai. Ou a gente rompe com ele, ou ele vai sempre nos abraçar e nos envolver. É aquele tipo de coisa que tem que dar um basta e pronto. Então deixem de fazer o mal, abandonem. Mas deixar de fazer o mal é uma parte. Deve aprender a fazer o bem. Deve criar novos valores. Deve então seguir os valores de Deus, os princípios de Deus, inclusive princípios de justiça. Que pensem nos mais fragilizados. Aí Deus convida o povo: deixem o pecado, voltem-se, aprendam a fazer o bem. Vamos arrazoar aqui. Você pense novamente na ideia do tribunal. Agora Deus parou de falar com as testemunhas e está falando diretamente com o seu povo. Vamos fazer um acordo aqui. Pensem comigo, reflitam comigo. Eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a restaurar. Mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, isto é, bem vermelhos, manchando toda a vida de vocês. E a ideia aqui é de vidas manchadas com sangue por causa do pecado. Eu tenho o poder de tornar esses pecados brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eu posso torná-los brancos como a lã. Esse é um dos únicos textos onde o pecado aparece com cor. E a cor aqui é a vermelha.
ilustrando sangue, ilustrando violência, sangue que é derramado. E Deus diz: vocês podem estar completamente manchados pelo pecado, manchados de vermelho pelo pecado, mas eu tenho o poder de tornar a vida de vocês branquíssima como a lã. Arrazoemos, pensem nisso. Se vocês quiserem e me ouvirem, aí eu vou abençoar vocês. Aí vocês poderão desfrutar o melhor dessa terra. Mas, se vocês recusarem e continuarem a ser rebeldes, a espada vai acabar com vocês. A espada vai devorar vocês. O pecado, esse é outro efeito, outro resultado, outra consequência do pecado. Ele deturpa, ele vicia a adoração, o culto à religião. A pessoa continua achando que é uma adoradora, mas não se apercebe da necessidade de arrependimento e de receber o perdão de Deus. O povo de Israel que não atendesse isso, continuaria lá, trazendo seus sacrifícios, cevando os seus animais para oferecer a Deus, participando das comemorações religiosas e com a vida toda manchada pelo pecado. E seriam devorados. Religiosos, mas ainda condenados. É preciso arrependimento e a fé que Deus é capaz de perdoar. A fé que Deus é capaz de tornar nossa vida sem nenhuma mancha de pecado, totalmente limpa dos pecados. Mas além de destruir uma nação, de deturpar a religião, o pecado também produz a dissolução social. E agora é o último segmento. Note aí uma mudança que houve com aquele povo, só que uma mudança para pior. Como se fez prostituta a cidade fiel. Percebe a mudança aí? Era uma cidade fiel. Agora é o quê? Uma prostituta. Então a ilustração é de Jerusalém como uma mulher, a esposa de Deus, que antes era uma esposa fiel, mas agora tinha se tornado uma mulher prostituta, adúltera. Ela estava cheia de justiça e retidão. Agora só tem homicidas, só tem assassinos. Era uma cidade antes cheia de justiça e de retidão, mas isso mudou. E aí Deus usa duas ilustrações. Era uma cidade rica com prata, mas a prata se tornou mera escória. Não é mais prata, é escória. Era uma cidade de belo sabor como o vinho, mas só que o vinho tinha se diluído, ficou aguado, ficou sem gosto. Houve essa mudança. Os príncipes são rebeldes, são corruptos, se associaram a ladrões através do suborno. Eles governam não para administrar a justiça, não para administrar o correto, mas eles governam porque amam o suborno, porque amam a recompensa. Eles querem os cargos públicos, não para defender o direito dos menos favorecidos, naquele momento os órfãos e viúvas, não. Eles não querem o poder para fazer justiça, eles querem o poder para se locupletarem, para enriquecerem, para ganharem mais através do suborno e da corrupção. Isso é que havia se tornado aquela cidade, aquele povo. Tinha passado por essa mudança de um melhor para pior. Mas Deus disse que não vai deixar isso desse jeito. Verso 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel. Então aqui Isaías traz dois títulos de Deus. Não é qualquer um que está dizendo não. É o Senhor dos Exércitos. É o dono das armas. É o Senhor das armas. É aquele que é poderoso. Ele diz o seguinte: eu vou tomar justiça. Eu vou fazer justiça. Eu vou tomar satisfação. Estes que me desobedecem são meus adversários.
são meus inimigos e eu vou vingar-me. Eu não vou deixar a coisa desse jeito. Já que eles tinham se tornado escória, verso 25, pois então eu vou purificá-los com potassa. Eu vou trazer potassa e lavá-los com potassa, para poder tirar toda a sujeira, mesmo que isso os corroa, mesmo que isso os fira. Eu vou tirar deles todo o metal impuro. E aí eu vou trazer para eles juízes justos, governantes justos, como era antigamente. Como foi no tempo de Davi, de Josafá, ou outros reis que administraram a justiça. Eu vou fazer isso. Eu não vou deixar a coisa desse jeito, porque eu quero que esta cidade se torne novamente a cidade de justiça, a cidade de fiel. Que ela deixe de ser uma prostituta e volte a ser uma mulher fiel. Eu vou fazer isso. E então, Sião será redimida. A cidade vai ser redimida pelo direito. E aqueles que se arrependem pela justiça. A graça mostra novamente o caminho. Você notou nos 3 segmentos. São apresentados resultados do pecado. Ele consome uma nação. Ele deturpa uma religião. E ele causa dissolução numa sociedade. A injustiça, o suborno, a corrupção. Ele faz isso. É isso que o pecado faz. O pecado contamina todos. Você pode achar, não, eu vou pecar aqui, não vou afetar a sociedade. Não tem isso. Você começa a pecar, aí o outro começa a pecar, outro, pronto. Toda a sociedade se torna dissoluta, corrupta. E é isso que tinha acontecido. Mas nas 3 descrições de resultado, há uma manifestação de graça. Na primeira, o Senhor ainda poupou alguns como remanescente. Na segunda, ele apresenta um convite: venham, vamos refletir. Vocês podem estar cheios de pecado, mas eu estou disposto a perdoar. E na terceira ele faz uma promessa: eu vou mudar isso, isso não vai ficar assim não. Eu vou fazer uma intervenção e vou mudar isso. E aqueles que se arrependem terão justiça. Mas os transgressores, os pecadores, serão todos destruídos. Os que deixarem o Senhor perecerão. Eu estou estendendo a minha graça, Deus diz. Eu estou estendendo o meu convite. Se houver arrependimento, vai ter salvação. Para os que se arrependerem, vai ter salvação. Mas os que não se arrependerem, será a condenação. Eles vão ficar envergonhados dos carvalhos. E os carvalhos eram árvores que eles faziam também de territórios de adoração. Construíam altares ou adoravam até os deuses destas árvores. Eles também faziam jardins, onde tinham altares para os seus ídolos. E Deus diz: vocês estão confiando nisso. Vocês vão lá para os carvalhos, onde vocês adoram os ídolos de vocês e confiam nisso. Vão lá para os jardins bem cuidados dos deuses de vocês e confiam nisso, pois isso vai envergonhar vocês. Vocês vão ter vergonha. E a ideia de vergonha, vocês vão ficar decepcionados. Vocês estão achando que estes cultos, estes ídolos vão atender vocês? Não vão não. Vão decepcionar vocês. Vocês vão ficar confusos. Mas nós estamos adorando, tendo estes deuses aqui, e agora eles não nos atendem. Sabe por quê? Porque vocês vão ficar como um carvalho seco. E aqui Isaías faz essa transposição de imagens das árvores que eles adoravam, dos jardins que cultivavam para a adoração, para o que seria a vida deles. Árvores secas, jardins sem água, jardins que não foram aguados, irrigados, secos. Essa é a vida de quem desobedece a Deus. Vida seca. E seca a um ponto que se consome no fogo. O forte se tornará em estopa. E a sua obra é uma faísca. Então é como se a vida dele fosse uma estopa. E o que ele fizesse uma faísca. E o que acontece quando a faísca toca na estopa? Pega fogo. Consome tudo, é outra imagem. E aí eles vão arder.
tanto a vida dele como as obras vão arder, e não haverá quem os apague. A vida é assim, irmãos. Nós colhemos o que nós plantamos. Podemos fazer nossas escolhas achando que somos livres. Escolher ser do jeito que queremos, fazer as coisas do jeito que queremos. Mas não podemos escolher as consequências. As consequências são o resultado das nossas escolhas. O nosso presente, tanto é colheita do que plantamos no passado, como plantio para o nosso futuro. O que colhemos hoje no presente foi plantado no nosso passado, individualmente, como sociedade, como nação. O que vivemos hoje foi plantado, tanto individualmente, como por uma sociedade, como por uma nação. E hoje nós estamos plantando o nosso futuro. Nós podemos plantar nesse presente arrependimento, aceitar o convite de Deus e nos voltarmos para Ele, para sermos totalmente perdoados, Ele apagar todas as manchas do nosso pecado e nos dar a sua justiça, o seu direito, como é dito no verso 27, ou podemos escolher continuar com os pecados, desprezando Deus, desprezando suas ordens, e colher o juízo do fogo ardente, de ser como uma estopa que uma faísca pegou e que vai arder eternamente. Você pode fazer sua escolha, e junto com ela virão as consequências. Amém.